A paz do Senhor, igreja. Nós iremos dar nesse momento início ao culto de domingo, culto da família. E para a abertura do culto, gostaria de ler com vocês Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Que a partir dessa palavra de Salmos 46, que diz que Deus é o nosso refúgio, nós venhamos realmente confiar e crer que Deus é aquele que nos guarda, independentemente do momento das aflições, das tribulações, e que nosso coração venha estar sustentado nessa palavra. Nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos orar e entregar não apenas as nossas vidas, mas também esse culto na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, para estar te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela saúde, pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, das nossas parentelas. Obrigada, Senhor amado, porque mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de aflição, nós temos a Tua palavra que nos assegura de que o Senhor está conosco a todo tempo, em todo tempo e fora de tempo também. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer e principalmente pela Tua palavra que diz, que nos dá esperança da volta de Jesus, pela Tua palavra que nos diz que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo está perto de voltar e que nós venhamos crer nisso, que nós venhamos, Senhor amado, nos preparar no Senhor, para que naquele grande dia nós possamos então sermos chamados pelo nosso nome, para que nós possamos então ouvir o tocar, o soar da trombeta. Em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas nesse momento na Tua presença, esse louvor e também, Senhor amado, a palavra que será ministrada aos nossos corações. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Vamos dar início ao louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém.
Jesus. Amém, igreja? Todos
Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que nessa canção nós possamos dizer e cantar que para sempre o Senhor é exaltado, para sempre Ele é adorado. Amém. Os
amado, esse momento de louvor e adoração na Sua presença. Pedimos, Senhor, para que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, que através, Senhor, dessas canções e também da palavra, os nossos corações possam ser curados, os que estão desanimados possam se sentir com ânimo, sentir suas forças renovadas, e que o Teu Espírito Santo possa reinar acima de qualquer um de nós, porque, Senhor, é para Ti, esse louvor é para Ti, esse culto é para o Senhor, e as nossas vidas também são para o Teu louvor, para a Tua honra, e que nós, Senhor, possamos sair daqui renovados e com a nossa mente, Senhor, cativa pelo Teu Espírito Santo. Aviva, ó Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Paz e graça, meus queridos irmãos, espero que estejam todos bem nesses dias aí de quarentena. Sabemos que não é fácil, é um exercício de disciplina, mas como eu disse em outra ocasião, é também uma grande oportunidade, um grande privilégio para nós dedicarmos esse tempo para consagrar as nossas vidas a Deus, meditar na Sua palavra e enriquecer a nossa alma com coisa boa, amém? Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 até o verso 15. O tema da nossa reflexão neste dia é a bênção da generosidade. A bênção da generosidade. E nós falamos domingo passado sobre as tentações que o povo de Deus está sujeito, às quais o povo de Deus está sujeito nesses dias de caos, de crise. E uma das tentações a qual nós estamos sujeitos é a tentação do egoísmo. Nós temos visto aí muitas pessoas sem se preocupar em estender a sua generosidade ao próximo, têm amealhado alimentos de maneira exorbitante, exagerada, comprando produtos na farmácia sem se preocupar com o próximo. Então é um momento também de nós pensarmos nesta grande virtude que faz parte da vida cristã, que é a generosidade. E para isso eu quero convidá-los a ler a palavra de Deus, então, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 até o verso 15. Amém? Se você estiver aí com a sua Bíblia, ou pode acompanhar também pelo vídeo a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga,
mas para que haja igualdade, sobrevindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. Que Deus abençoe a sua rica palavra. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, pensemos um pouco sobre esse tema tão relevante, que é a bênção da generosidade. Inicialmente, cumpre dizer que há 4 maneiras distintas de percebermos a contribuição cristã. Isso numa perspectiva geral, do mundo também. A primeira maneira de vermos a contribuição cristã é a vermos como uma exploração. E muitas pessoas pensam que, de fato, as contribuições, as esmolas, as ofertas, os dízimos são, na verdade, uma exploração às pessoas, uma forma de extorquí-las, de abusá-las, de privá-las das suas posses. Uma outra maneira de ver a contribuição cristã é vê-la como um mandamento, como uma ordenança, como uma obrigação, sem essa prática nós estaríamos aí indo contra um mandamento de Deus e estaríamos sujeitos à maldição. Então essa é uma forma de ver a contribuição cristã como uma obrigatoriedade do povo de Deus diante do próprio Deus e da igreja. Uma terceira forma de ver a contribuição cristã é como fonte de lucro. Muitas pessoas pensam que os dízimos e as ofertas que são entregues nas igrejas servem a um único propósito: enriquecer o bolso do pastor, né? Enriquecer o líder da igreja. Lamentavelmente, muitas pessoas assim entendem ser a contribuição cristã, o que não é verdade, meus queridos irmãos. A palavra de Deus nos mostra outra coisa. Lamentavelmente, tem práticas, não queremos negar que haja essa possibilidade em alguns contextos, mas, segundo a Escritura Sagrada, a contribuição cristã não serve ao propósito de enriquecer os pastores da igreja e seus líderes. Por último, essa é a visão correta, é que a contribuição cristã é um privilégio que foi dado por Deus à sua igreja. É uma forma de nós servirmos o reino de Deus e ao nosso próximo. Então, de fato, meus queridos irmãos, a contribuição cristã é uma graça de Deus, é um privilégio estendido a todo o povo. De um modo geral, podemos dizer que não só a contribuição, mas qualquer expressão de generosidade cristã, ela é uma bênção, é um privilégio e uma oportunidade que temos aí de testemunhar o Cristo presente nas nossas vidas. E eu quero, antes de entrar propriamente no texto que nós lemos aqui, de 2 Coríntios capítulo 8, pensar com vocês sobre algumas razões do porquê a contribuição cristã é uma bênção. Pastor, por que é uma bênção contribuir com o reino de Deus? Por que isso é considerado pela Escritura Sagrada um privilégio estendido ao povo de Deus? E aí eu farei menção a algumas passagens bíblicas. Eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência e acompanhasse comigo a leitura desses textos. Ok. Inicialmente, a primeira razão do porquê a contribuição cristã é uma bênção é que ela é uma bem-aventurança. A contribuição cristã, contribuir para o reino de Deus, contribuir com o próximo, é considerado pela própria Escritura Sagrada como uma bem-aventurança. Olha só o que diz Atos capítulo 20, verso 35. Eu quero ler com vocês. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui é que a contribuição cristã torna o seu povo, faz de nós pessoas bem-aventuradas, abençoadas, felizes. E esse é o grande mistério que poucos tiveram a oportunidade de descobrir, que a alegria e a bênção não está em simplesmente receber, em amealhar riquezas, em reter as suas posses,
mas em poder contribuir, repartir, socorrer o necessitado. Em verdade vos digo, há mais alegria em compartilhar, há mais alegria em dividir, em doar as nossas posses àqueles que precisam, do que em juntar riquezas aqui nessa terra, em amealhar tesouros onde a traça e a ferrugem corrói. Na verdade, o contentamento, a satisfação, o gozo da alma, nós encontramos quando nós estamos dispostos a dividir as nossas posses para abençoar o reino de Deus e o nosso próximo. Segundo lugar, meus queridos irmãos, uma segunda razão do porquê a contribuição cristã é uma bênção, é que ela simplesmente nos faz parecidos com Deus. Todas as vezes que nos dispomos a dividir o que temos, a compartilhar o que temos, a doar o que temos para o reino de Deus e para o nosso próximo, nos tornamos parecidos com o nosso Deus, com o próprio Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus doador, é um Deus generoso. E notem, o verbo que mais aparece em toda a Bíblia Sagrada é o verbo dar. E o versículo coração de toda a Escritura Sagrada é João 3,16. O que está escrito lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que lhe era mais caro, mais precioso, que deu o seu próprio Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo aos Coríntios 8:9, preste atenção ao que diz essa passagem. Pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meu pai gosta de contar um testemunho de um grande servo de Deus, avivalista, Charles Swindoll. Diz que Charles Swindoll, certa vez, caminhando pela rua, viu uma pequena criança de frente para aquelas vitrines, numa padaria, namorando ali um pão, uma guloseima ali muito atrativa, e ele ficava ali praticamente que hipnotizado, atraído por aquela guloseima, e Charles Swindoll percebeu que o jovem estava com muita fome. E ali ele se dispôs a comprar daqueles pães, daquelas guloseimas, e entregar àquela criança. A criança recebeu aquilo ali com muita alegria, olhou para Charles Swindoll e perguntou para ele: o senhor é Deus? Charles Swindoll: não, por quê? Diz: porque o senhor me deu aquilo que eu mais precisava no momento, que era o pão. Eu estou morrendo de fome. E Charles Swindoll então saiu de lá meditando sobre as palavras daquele jovem e chegou à conclusão que o momento que mais nos parecemos com Deus é quando nós doamos, quando nós repartimos o que temos com aqueles que precisam. Uma terceira razão do porquê a contribuição cristã é um privilégio, uma grande bênção, é que ela nos liberta do egoísmo, da avareza, do mundanismo, meus queridos irmãos. Olha só o que diz aí Lucas capítulo 12, o verso 32 até o verso 34. Acompanhe comigo, por favor, a leitura do texto. Diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E é maravilhoso que em Lucas capítulo 19, verso 8, quando nos traz aquela belíssima narrativa da conversão de Zaqueu, diz assim a palavra de Deus: entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. É bom lembrar que Zaqueu estava ali recebendo o Senhor Jesus depois de uma maratona do Mestre, atendendo as multidões, e ele inesperadamente recebe o convite do próprio Mestre para que Jesus pudesse almoçar em sua casa. E ele estava tão feliz e exultante com a presença de Jesus ali, que algo maravilhoso aconteceu no coração de Zaqueu. Ele nasceu de novo, ele se converteu a Jesus. E a expressão máxima dessa conversão está justamente narrada nesse texto aqui, que eu estou lendo com vocês. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei ou restituo 4 vezes mais. Meus irmãos, uma das melhores formas de medirmos a autenticidade, a veracidade da nossa regeneração, da nossa conversão, do novo nascimento que ocorreu em nós, é se nós somos pessoas generosas, se repartimos o que temos com os necessitados. Dificilmente uma pessoa avarenta, uma pessoa que tem amor ao dinheiro, que tem amor às suas posses, passou pela experiência do novo nascimento. Fatalmente não passou. E a maior evidência, uma das maiores evidências, sem dúvida nenhuma, é a generosidade e a disposição daquele recém-convertido, recém-nascido de novo, salvo em Cristo Jesus, que teve uma experiência verdadeira, genuína com o Senhor, de compartilhar o que tem, de dividir as suas posses e socorrer os necessitados. Então, uma boa maneira de avaliarmos aí a veracidade da nossa conversão em Cristo Jesus é se somos pessoas generosas ou se somos pessoas aí avarentas. O avarento dificilmente se converteu ao Evangelho. Eu diria praticamente impossível, é mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu, justamente por causa do seu desejo, do seu amor a mamon, ao dinheiro, às suas posses. Falar nisso, vocês se recordam do texto do jovem rico que, aproximando-se de Jesus, fez aquela pergunta: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde a ele: você conhece os mandamentos? Ainda no contexto da vigência da lei, você conhece os mandamentos? E Jesus cita os mandamentos e o jovem, de maneira precipitada, já disse: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha tenra infância. Jesus, porém, responde a ele: te falta uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, distribua entre os pobres, volta e segue-me. E o jovem então sai de lá cabisbaixo, desanimado, triste, porque tinha muitas posses, e ali ele descobriu que ele amava mais o seu dinheiro, as suas riquezas, do que o próprio Deus. E Jesus, nesse contexto, diz então que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. Veja, meus queridos irmãos, o quanto a questão da generosidade é fundamental, é decisiva nessas questões de salvação, de regeneração, de novo nascimento. Repito, é impossível uma pessoa avarenta ter passado pelo novo nascimento. Se ela passou pelo novo nascimento, se ela foi regenerada em Cristo Jesus, necessariamente, obrigatoriamente, ela é uma pessoa generosa. Uma quarta razão do porquê a generosidade, meus queridos irmãos, é um privilégio, uma bênção, é porque Deus abençoa de forma especial os que se dispõem a dar, a repartir, a socorrer as pessoas. Isso está aí registrado em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Malaquias 3, 10, 12 também nos fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Continuando, Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nessa mesma linha de raciocínio, meus queridos irmãos, Provérbios 3, do verso 9 ao 10. Vamos ler essa passagem. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Note, meus queridos irmãos, que em todas essas passagens há sempre aqui uma exortação para que o povo de Deus contribua e que as pessoas que fazem isso com alegria no coração e com fé serão generosamente abençoadas por Deus. O texto que lemos de 2 Coríntios diz que
Os que semeiam muito ceifarão. Os que semeiam pouco também ceifarão. Malaquias diz: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar bênçãos sem medida. Há uma promessa de Deus aqui. E a promessa é essa: aquelas pessoas que se dispõem a doar, a abençoar o próximo, o reino de Deus, pessoas que praticam, têm como prática a generosidade nas suas vidas, elas serão, sem dúvida nenhuma, mais abençoadas, porque é o próprio Senhor que está dizendo aqui. Evidentemente que o que está propondo aqui não é uma moeda de barganha, de troca, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que há um princípio bíblico aqui, e esse princípio ele não falha. E que princípio é esse? Todas as vezes que eu for generoso, que eu dividir as minhas posses, que eu abençoar o reino de Deus, Deus também irá me abençoar. Não é isso que o próprio Jesus diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 11, 24 e 25, preste atenção o que diz esse texto. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e a que dá a beber será descedentado. Então, há uma promessa de Deus para aqueles que têm como exercício prática a contribuição cristã. E que promessa é essa? Que serão abençoados pelo próprio Deus. Deus irá multiplicar, Deus irá suprir, Deus irá fazer abundar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Isto é muito precioso. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma razão do porquê é uma grande bênção, é um grande privilégio contribuir na obra de Deus. A gente vê o cuidado de Deus sobre nós. Quinto lugar, meus queridos irmãos, porque é uma forma de fazer algo de concreto para Jesus, né? Fora da perspectiva das manifestações espirituais, às quais estamos aí acostumados, como a intercessão, orar uns pelos outros, anunciar o Evangelho de Jesus a toda criatura, é uma maneira de fazer algo de concreto, uma perspectiva de contribuir com as nossas posses, com coisas materiais para Jesus, sem, evidentemente, com aquela perspectiva de barganha, mas eu posso oferecer a Deus sacrifícios de doações, de ofertas, como expressão realmente da nossa gratidão diante de Deus. Mateus 25, verso 34 a 40, diz assim: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Note, meus queridos irmãos, que nós podemos contribuir. Você já pensou que maravilha? Que privilégio você dar um copo de água para Jesus, de oferecer um prato de comida para Jesus, de visitar Jesus, de hospedar Jesus, de vestir Jesus. Aí você diz: pastor, como é que isso é possível se Jesus veio há 2000 anos atrás e ele já foi assunto aos céus? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo que está dizendo. Todas as vezes que nós fazemos isso em prol do nosso próximo, ou seja, damos a ele de comer, damos a ele de beber, hospedamos, visitamos essas pessoas quando estão presas, nós estamos fazendo como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. Por outro lado, notem que a omissão em relação a essas atitudes
também nos coloca como pessoas condenadas diante de Deus. Porque no último dia Jesus dirá a muitos cristãos: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu, não me vestistes, estive preso, não foste me visitar, forasteiro e não me hospedaste. Então, meus queridos irmãos, a negligência em relação à generosidade, a prática de dividir o que temos, de acudir o necessitado, nos coloca como réus diante do próprio Cristo, porque é como se nós não estivéssemos fazendo isso para o próprio Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Notem a importância da generosidade. Então é uma forma aí de nós fazermos algo para Jesus, de concreto para Jesus, abençoar Jesus, abençoando o nosso próximo, dando a ele de comer, de vestir, visitando, hospedando. Então, todas as vezes que fazemos isso para os necessitados, estamos fazendo para o próprio Cristo. Todas as vezes que deixamos de fazer, estamos deixando de fazer para o próprio Cristo. Agora, voltando ao nosso texto aqui, fechando aqui a nossa reflexão de 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao 15, esse texto nos dá aqui a base bíblica, a base teológica para a contribuição cristã. E qual que é a base bíblica, a base teológica para a contribuição cristã? Eu já ouvi muitos evangélicos aí condenando a prática do dízimo, das ofertas, dizendo que não tem respaldo bíblico, que isso é coisa do Velho Testamento, que essas coisas não provêm de Deus, etc. Irmãos, isso é uma ignorância bíblica. Nós começamos aqui a nossa mensagem que muitas pessoas de fato, e lamentavelmente, equivocadamente, veem a questão do dízimo das ofertas como uma ordenança, como uma lei. Não é uma ordenança, não é uma lei, é um princípio de generosidade. Amém? É um princípio cristão. É uma forma de nos tornar parecidos com Cristo, de expressar nossa gratidão diante dele. É uma evidência de regeneração, de salvação. Então, para aqueles que acreditam que não tem que dizimar, de ofertar, porque não é uma ordenança, é porque não entendeu a proposta do Evangelho. Não entendeu que é um privilégio, é uma bênção, é uma oportunidade de nós nos tornar parecidos com Jesus e abençoar o reino de Deus. Então vamos aqui à base teológica para a contribuição cristã. Em primeiro lugar, o começo da contribuição, verso 5, aí de 2 Coríntios 8, verso 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, Paulo se referindo aqui à generosidade destes irmãos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então o começo da contribuição, meus queridos irmãos, o início da contribuição é a própria oferta da nossa vida a Deus. É a própria entrega do nosso ser, de tudo que somos, a Deus. Eu entrego a minha vida como um sacrifício, como uma oferta agradável a Deus. Eu me dou a Cristo. Eu me coloco à disposição de Cristo para aquilo que Ele queira realizar na minha vida. A minha vida é a própria expressão da oferta por excelência que Deus requer de nós. Então, a oferta, o princípio da generosidade, começa com a entrega de nós mesmos, como resposta daquele que se entregou por nós, que se fez pobre por nós, que se entregou ao sacrifício na cruz em nosso lugar. Como resposta a esse amor, nós então também nos entregamos, nos doamos, nos lançamos a Deus. Então, verso 5 diz que o fundamento teológico é que começa aí, o começo da contribuição começa conosco mesmo, com nós mesmos. Segundo lugar, meus queridos irmãos, a base bíblica para a contribuição cristã fala sobre a razão da contribuição. Qual é a razão da contribuição? Está no verso 6 e 7. Acompanhe comigo a leitura. O que nos levou a recomendar Tito. Ou seja, logo em seguida, Paulo fala sobre a oferta primeira deles mesmos, dos cristãos, ao Senhor e depois a eles. Ele então fala a razão que os levaram à contribuição. E a razão é a graça de Deus. Isso está descrito aí no verso 6 e 7. Então, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre nós.
Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Assim também abundeis nesta graça. Você sabe por que uma pessoa avarenta não pode ter sido regenerada? Você sabe por que uma pessoa mesquinha, que ama as suas posses e que vive de amealhar riqueza nessa terra não pode ter sido convertida ao Evangelho? Por uma única razão. Porque quem conheceu a graça de Cristo Jesus, que é a expressão máxima de dar, de doação, Deus se doou em nosso favor, Ele deu tudo, Ele nos concedeu tudo, meus queridos irmãos. E é um equívoco a gente reduzir o conceito de graça apenas às categorias da soterologia, da salvação sacrificial de Cristo na cruz. Tudo é graça. O ar que nós respiramos não nos é cobrado. A vida que nós recebemos, o fôlego de vida, não nos é cobrado. O corpo que recebemos não nos é cobrado. Os alimentos que Deus dispôs da natureza não nos é cobrado pelo Criador. Nada. Você já parou para pensar que tudo quanto nós recebemos da parte de Deus foi pura graça? Graça, favor imerecido. A palavra de Deus que chegou até nós, o Espírito Santo morando no nosso coração, a salvação que foi ali conquistada por Cristo na cruz e que foi estendida gratuitamente a nós, a vida eterna. Irmãos, tudo foi concedido pela graça, motivados pelo amor de Deus, mas pela graça, pela graça. Então, me diga você, como é que pode uma pessoa que se diz cristã, que conheceu o Evangelho de Jesus, que teve uma experiência com Jesus, continuar na prática da mesquinharia, da avareza, de fazer vista grossa aos irmãos que padecem necessidade, de ver o dízimo como uma forma de exploração das pessoas? Como é que pode uma pessoa dessa dizer que foi salva, se o próprio Cristo deu tudo para você de graça e por amor a você? Então, meus queridos irmãos, a resposta de um regenerado, genuinamente regenerado, é o que? Generosidade. É se doar a Cristo Jesus. Ok? O motivo da contribuição é o amor. Não pode haver outra motivação que não seja o amor. De graça recebestes, de graça dai. Amém? É o amor. É o amor. Olha só o que diz o verso 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então, Paulo está dizendo justamente que não fala em forma de mandamento, mas assim o faz para mostrar, para deixar evidente a sinceridade da motivação do coração daqueles que estavam doando, que estavam contribuindo, que era o amor. A intenção proposital de Paulo ao falar da maneira como falou aqui nesse texto é para que ficasse evidente para todos que a motivação que levava os coríntios, os irmãos de Coríntios a doar, a compartilhar, a socorrer, a contribuir, nada mais era do que o amor. O amor tem que ser, meus queridos irmãos, a nossa motivação, o que nos impele, o que nos leva a amar o Senhor Jesus até a ponta dos dedos e não até a ponta da língua. Tem muita gente que diz, eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas isso só até a ponta da língua. Quando Deus requer que ele ame a Deus acima de todas as coisas, socorrendo o seu irmão até a ponta dos dedos, aí a conversa muda. Então, nós precisamos entender que o princípio da generosidade, ele tem a sua motivação no amor. Por último, meus queridos irmãos, o fundamento teológico para a generosidade cristã é o exemplo maior de contribuição, a saber, o próprio Jesus Cristo. Verso 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha só que coisa extraordinária, né? Este é o exemplo maior, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E eu vivo, enquanto discípulo de Jesus, para me identificar com Ele e viver segundo as suas pegadas, o seu exemplo. O que é cristão? Alguém que é parecido com Cristo. O que é discípulo de Jesus? É alguém que imita as pegadas, a vida, os atos de Cristo Jesus. E o que define melhor
o nosso Senhor Jesus Cristo do que a generosidade. A generosidade é em se doar, em doar o seu ser, a sua carne, o seu sangue, o seu trabalho, o seu ministério em favor de nós. Irmãos, amor é sinônimo de generosidade. Generosidade é sinônimo de amor. Não há, meus queridos irmãos, aí a possibilidade então de vivermos um cristianismo desprovido da generosidade. Nesse sentido, eu quero fazer a você um apelo hoje, para que você olhe não para aquilo que eu penso sobre essa questão da doação cristã, para aquilo que eu penso particularmente acerca de qualquer outra perspectiva no sentido de perceber a contribuição cristã. Eu quero que você olhe para aquilo que a palavra de Deus afirma. Nós lemos aqui uma penca de versículos bíblicos falando sobre o princípio da generosidade, desconstruindo a ideia daqueles que acham que não é bíblico dar o dízimo, dar oferta, contribuir com as nossas posses, com o reino de Deus, ajudar pessoas, com missões. Não, pelo contrário, a palavra de Deus, aqui o Novo Testamento traz uma série de passagens bíblicas falando sobre a importância da generosidade. Eu fico muito triste mesmo, não me alegra o coração, de algumas pessoas chegarem para mim: ah, pastor, eu vim para a igreja do Senhor, para a igreja de Cristo, porque era de uma igreja onde eu era espoliado. Fico triste porque há igrejas de fato que fazem isso, que depenam os cristãos e querem realmente reter a posse por outras motivações que não sejam o reino de Deus. E essas pessoas dão, e a motivação mais triste é essa, dão como moeda de barganha. Eu fico triste com isso. E aí chegam para mim e falam: ah, pastor, eu gosto da igreja de Cristo porque quase não fala sobre oferta, sobre dízimo, sobre contribuição. Isso é muito triste, porque a oferta, o dízimo, a contribuição, meus queridos irmãos, é sem dúvida nenhuma um privilégio. É um privilégio. E Deus nos concita a fazer isso em amor, com alegria, não por constrangimento, nem por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Não se engane, não se engane. Ninguém entra no céu pelo que dá, mas no último dia Jesus vai dizer a muitos: estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive preso e não me visitaste, apartai-vos de mim vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. É mais fácil um rico entrar no reino, um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meu tio gosta de dizer uma frase, que o reino de Deus, no decorrer da história, a igreja do Senhor foi mantida pela promessa dos ricos e com a contribuição dos pobres. Há muita gente que diz: pastor, eu vou ajudar, eu vou contribuir, mas nunca contribui. Ao passo que outras pessoas que ganham lá o seu salário mínimo com muita dificuldade, mantêm a sua fidelidade e o seu amor pelo Evangelho. Eu quero terminar as minhas palavras recordando aquele cenário em que Jesus estava com seus discípulos ali no templo, o gasofilácio, durante a cerimônia ali, muitas pessoas doando as suas posses, fazendo ofertas, e uma senhora viúva colocou ali apenas uma moeda naquele gasofilácio. E Jesus então passa a dar uma lição preciosa para os seus discípulos. Ele diz: aquela mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que tinha, e ela fez isso por ela. Eu quero perguntar para você: você tem doado das suas posses, das suas primícias, para ajudar pessoas, para promover o reino de Deus nessa terra, como expressão do seu amor por Deus, como alguém que entendeu que o Cristo fez isso por nós? Ele se fez pobre, sendo rico, por amor de mim e de você? Você tem vivido essa prática na sua vida? É fato que a gente quase não fala sobre dízimo e oferta na igreja, mas hoje eu estou falando porque está na palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, eu prego toda ela. E hoje eu quero dizer a você, em nome de Jesus, viva o princípio da generosidade. Isso é um privilégio. Deus vai abençoar a sua vida. E você vai encontrar contentamento para a sua alma. Então, se você não está ofertando, se você não está dizimando, faça isso. Não por ordenança, não por motivação de barganha, mas faça isso como expressão do seu amor, da sua gratidão a Deus. E tenha certeza absoluta que o resultado disso será a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa,
sobre a sua família, sobre o seu lar. Nós estamos aí passando dias difíceis com esse corona e mais do que nunca a nossa igreja, sem dúvida, depende da sua fidelidade, da fidelidade dos seus membros, do amor, da generosidade de cada um. Nesse sentido, eu exorto a igreja a viver esse princípio. Ninguém está obrigado a fazer nada, mas é um privilégio, é uma bênção. Não deixe de contribuir. Nós somos carentes da sua oferta, do seu dízimo, para manter esse trabalho continuar, para manter esse trabalho acontecendo aqui em Águas Claras. Em segundo lugar, nós lançamos uma campanha aí, que é a campanha de generosidade, de recolhimento de alimentos para ajudar os mais vulneráveis, as pessoas que precisam mais. Muita gente desempregada, muita gente desassistida, os nossos irmãos da Igreja de Cristo lá no Santo Antônio Descoberto, sem alimento em casa. E é uma grande oportunidade de assistir Jesus. Esses mantimentos que aqui estão chegando, deixa eu dizer algo para você, eles são destinados para Jesus. Ele vai matar a fome de Jesus. Ele vai ajudar Jesus, porque é isso que Jesus está dizendo. E os que não chegarem, e os que não doarem, ou que não quiseram doar, não estão negando aos pobres do Santo Antônio Descoberto, estão negando ao próprio Cristo, que é isso que Jesus está dizendo aqui. Então, irmãos, vamos praticar o princípio da generosidade como uma bênção de Deus. Nós vamos deixar aqui no final da mensagem o número da conta para você abençoar o reino de Deus, a sua igreja, com o seu dízimo, com a sua oferta. E também quero concitar os irmãos. Nós vamos estender aí alguns dias para receber esses donativos, a fazer isso em amor. Compre lá nas suas compras um saco, mais um pouco de feijão, um pouco de arroz, de leite. Faça isso e doe para quem precisa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica a palavra de Deus, fica aqui a exortação da palavra de Deus, esse princípio maravilhoso da generosidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.